Está na dúvida como começar a gerenciar as builds dos softwares que desenvolve na sua empresa? Então fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, hoje vamos falar sobre gerência de build, né? A última área da série sobre gerência de configuração. Então a gerência de build começou inicialmente só na tentativa de automatizar alguns passos do processo de criação de compilação, execução de testes, publicação de versões, mas hoje é uma área que está muito estudo na área de engenharia de software, né? Porque integrou completamente a área de desenvolvimento com a área de operação, né, criando até um termo novo aí chamado DevOps, que a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, né, a gente vai deixar para entrar em detalhes com mais calma em outros vídeos, né, mas aí você hoje, na área de engenharia de software, você tem várias ferramentas que estão dando suporte a esse processo, né, então ferramentas bastante poderosas, né, onde o desenvolvedor praticamente não se preocupa mais, né, em como é que o software dele vai ser publicado, em que momento dele vai ser publicado, né. A importância dessas ferramentas é configurar, mais uma vez, a importância do processo de desenvolvimento, né? Então, em que momento uma versão ela pode ser disponibilizada para os usuários, né? Em que momento eu devo fazer o commit, em que momento os testes devem ser executados, né? Então, tudo isso tem que ser configurado aí no ciclo de desenvolvimento e dá para fazer isso através dessas ferramentas de DevOps. Então, vamos falar um pouquinho da área de gerência de build, né? Vamos falar um pouco mais em detalhes como é que ela está situada. Então, os primeiros vídeos da série de gerência de configuração, né? Então a gente falou das duas primeiras áreas aí que envolvem gerência de configuração, né? Que é a gerência de mudança e o gerenciamento de versões, né? A gente utilizou aí o Git, o GitHub, né? Para fazer como criar uma mudança e depois a gente mostrou vários fluxos que podem ser utilizados aí para utilizar o Git para estar gerenciando versões, né? E hoje vamos falar aí sobre o gerenciamento de builds, né? Que vai resolver o quinto problema em desenvolvimento paralelo, né? Que são as versões inconsistentes, né? Então, o que a gente chama de build, né, é a representação de uma versão ainda incompleta do sistema, que está em desenvolvimento, mas que tem alguma estabilidade, e normalmente ela tem as limitações dessa versão, elas são conhecidas, né? Normalmente essa build ela não inclui só código-fonte, mas tem documentação, arquivo de configuração, arquivo de teste, base de dados, né? E essa política, o momento que essa build deve ser gerada, ela deve ser bem definida, né? Hoje, a ideia principal, o objetivo principal é que essa geração de builds ela seja o mais frequente possível, né? Pelo menos diariamente você tenha uma build gerada. Quem lembra quando a gente falou lá sobre Extreme Program, né? O XP, né? Então, uma das práticas do XP é a geração diária de builds, né? E para que a gente possa fazer isso e deixar isso de forma bem simples, a automatização é essencial, né? Hoje a gente tem várias ferramentas disponíveis, né? Então as linguagens disponibilizam ferramentas só para automatização de build, né? Então você tem um gap aí no aprendizado dessas linguagens, né? Mas hoje inclusive as IDEs já automatizam boa parte do código que é necessário para que essas ferramentas possam funcionar. Então a gente tem no mundo Java aí, né, algumas ferramentas bem conhecidas, né? Então o Maven, o Ant, o Ant foi um dos primeiros, né? Depois veio o Maven, hoje eu tenho o Gradle. No mundo do .NET eu tenho aí o MS Build, o Nugget, né? Que são ferramentas de script, né? Onde você, através de script, vai definindo. Então, por exemplo, o momento que deve ser feito o build. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o build, a compilação do código deve ser feito sempre após um commit. Eu posso dizer o momento que deve ser feito a execução dos testes, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que toda vez que eu marco uma versão, deve ser executados todos os testes, né? Existem ferramentas hoje que chamam esses scripts, né? Então, às vezes os scripts eles não só compilam e não só executam testes, mas também às vezes eles copiam arquivos, fazem backup, retiram, faz compactação de arquivo, né? Então, uma ferramenta bem conhecida aí é o Jenkins, né? Então, que ela consegue automatizar boa parte desses processos, chamando esses scripts. Então, ela chama scripts Maven, script Gradle, Apache Ant, né? Então você pode chamar e pode fazer, configurar operações dentro da própria ferramenta. Outra ferramenta visual, né, bastante produtiva é o Azure DevOps. Então envolve várias etapas do ciclo de vida, né? Mas dentro desse ciclo de vida, então eu tenho a definição do pipeline
de integração contínua, né, do sistema que eu estou desenvolvendo, né? Então, a definição desse pipeline, eu vou dizer, por exemplo, em que momento o código deve ser compilado, em que momento esse código eu vou ter que marcar uma versão, em que momento os testes vão ter que ser executados. Então, tudo isso aí pelo Azure DevOps. E recentemente, né, a Microsoft incorporou boa parte do que a gente consegue fazer lá no Azure DevOps dentro do GitHub, né? Então, usando a aba aqui Actions. Então, dentro da aba Action, eu tenho vários workflows já configurados, né? Que vão, por exemplo, eu posso utilizar Java com Gradle, então ele já configura o workflow do Gradle, por exemplo, considerando que o meu projeto tem um script Gradle que vai ser executado para compilar, executar teste, publicar. Então, ele já consegue configurar esse workflow. E aí eu posso dizer, por exemplo, em que momento esse workflow vai ser executado, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que no momento do pull request que eu fizer no GitHub, né? Então, ele imediatamente vai executar o fluxo aqui que eu vou utilizar. Então, o GitHub está disponibilizando vários fluxos desses já no código. A gente não vai utilizar eles por enquanto, né? Mas a gente vai utilizar eles no desenvolvimento da aplicação, né? Então, por exemplo, tem fluxos aqui, workflows bem complexos, né? Então, por exemplo, para fazer o deploy dentro do AWS, para fazer o deploy usando para IBM Cloud Kubernetes, né? Então, tem vários fluxos aqui que vocês podem integrar, vocês podem utilizar. Então, você tem fluxo também para fazer análise estática de código. Então, esses fluxos podem ser configurados e colocados aí no processo definidos aí em que momento eles vão ser executados. Então, vão ser no pull request, vão ser no momento que você marca uma versão, né? Então, o GitHub Actions é uma ferramenta bem poderosa aí que o GitHub vem investindo, né? E que a gente vai utilizar aí nas próximas aulas aí de desenvolvimento web. Então, espero que tenham gostado aí da série sobre gerência de configuração, né? A gente vai utilizar a parte do Actions do GitHub nos próximos vídeos aí do desenvolvimento da aplicação web que a gente pretende aqui no canal. Lembrando que a gerência de build ela é configurada também pelo processo de desenvolvimento da empresa, né? Então, antigamente a gente usava builds, por exemplo, semanais, quinzenais, mas agora, como a gente comentou, agora os builds são cada vez mais frequentes e as ferramentas estão dando suporte para que isso seja bastante frequente, né? Então, a gente quer entregar software com qualidade, mas também entregar software rapidamente, passando não só por uma etapa de compilação, mas uma etapa de análise de qualidade, análise de código, execução de teste, né? Então, se vocês querem ver isso, como funciona, né? Então continue acompanhando aí os vídeos do canal, aguardo vocês nos próximos vídeos, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.